né? Nós falávamos também sobre a capacitação, vamos dizer assim, dos profissionais que dão aula nos cursos acadêmicos. Diferentemente dos profissionais que dão aula no curso que o senhor dirige, alguns, o senhor me dizia que 60% por obrigação até de lei tem que ter mestrado. No mínimo Outros mestrado, 40, sim. Outros 40, teoricamente, não. Agora, não me consta, pelo menos a gente vive no mundo jurídico, ouve falar, não me consta que existam professores que dão aula no seu curso que não tenham essa capacitação. Veja, eu me permito fazer propaganda. Meu curso tem... O meu professor de Direito Administrativo é o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. O meu professor de Direito Internacional é o da LAD. Os meus professores são todos ou professores da USP, ou da PUC de São Paulo, ou Mackenzie, enfim, são de escolas mais tradicionais. Todos, no mínimo, mestre. Nós temos lá titulares, livros docentes, doutores. Mas o que falta para as faculdades atingirem esse nível? O problema é o seguinte, veja, em alguns estados não há curso de pós-graduação. Então, mesmo que o profissional queira fazer um curso de mestrado, seria o mínimo, ele não consegue fazer no estado dele, porque não existe nenhuma faculdade habilitada a dar o curso de mestrado, que é o estrito sensu. O lato sensu sim, mas o estrito sensu não. Então, nós temos estados onde nós temos a faculdade de Direito, mas a faculdade de Direito, ela própria não está habilitada a formar mestres. Ela forma bacharéis. E se naquele estado, naquela região, não há uma faculdade habilitada a formar mestres, de duas uma. Ou vem para os grandes centros e faz o mestrado, o doutorado nos grandes centros, ou não faz mestrado e daí o recrutamento é feito lá, com os advogados da região, com os juízes e promotores da região, que são bons profissionais, mas não necessariamente bons professores. São coisas distintas, não? São coisas diferentes. Né? Tem pergunta já Tem pergunta. Aliás, o doutor Otávio Rossi, conosco acompanhando, pergunta o seguinte: um candidato de 45 anos tem chance em uma carreira jurídica? Aliás, permita antes de eu responder, o doutor Otávio Rossi, nosso colega advogado, integra o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil aqui de São Paulo e é membro da Comissão de Prerrogativas da OAB. Eu conheço o doutor Otávio Rossi, eu até fico lisonjeado com a participação dele. A resposta é sim. É um candidato com 45 anos, 50 anos. O que nós conversamos até, não pode ter mais que 65 anos. Uhum. Não é? Porque se tem 65 anos, daí tem 5 anos, tem que cumprir necessariamente um período de trabalho de 5 anos, daí entra na compulsória aos 70, então, digamos, o teto de idade, a faixa etária máxima são 65 anos. Às vezes me perguntam o seguinte: mas eu tenho chance, vou concorrer com uma moçada de 20 e poucos anos de idade, eu tenho 40 e poucos, eu tenho 50 anos, eu tenho chance? Resposta: não só tem a chance, como tem um handicap, que é a experiência profissional. Isso é levado em conta. Ajuda isso, porque ajuda. A gente sabe, da minha impressão, desde que eu saí da faculdade, lógico, tem gente que diz que não usa nada, não usa. Mas 10% da teoria que se aprendeu, além do que o direito é uma coisa dinâmica, vai se modificando. Essa experiência, em razão da teoria, o concurso é uma coisa extremamente teórica, se pudesse mensurar em termos percentuais, ele é aproveitado em quanto por cento? Não. Vamos colocar de outra forma, então. A experiência será levada em consideração se passar. Se passar. Nas provas. Então, imagina, exatamente. Então, veja, tem 10 candidatos e 2 vagas. 10 candidatos aprovados, mas 2 vagas. Se nós temos 10 candidatos aprovados e 2 vagas, com certeza essas 2 vagas, preferencialmente, serão preenchidas porque é mais experiente. Ou seja, a experiência é um critério de qualificação, mas não de aprovação. É evidente que se um garoto de 20 e poucos anos presta o concurso e passa, e alguém, um adulto com 40 e poucos anos presta e não passa, evidentemente que a vaga será do mais jovem. Mas a questão da idade não é determinante para ser barrado. Aliás, tem que ter idade mínima, não? Para ingressar na magistratura MP tem que ter no mínimo 24 anos de idade. 24. E
3 anos de experiência jurídica, o que significa dizer que quem se forma com 23 anos de idade, na Faculdade de Direito, por exemplo, só vai poder prestar concurso em MP Magistratura com 27, 26, 27 anos. Né? Alexandre, fazer uma pergunta? Tem mais perguntas, mas nós somos avisados, nós temos intervalo. Nós temos intervalo. 22 horas e 28 minutos. Daqui a pouco nós voltamos com mais Opinião Livre. Você prepara aí a sua pergunta e pode mandar para cá. Dr. Antônio Carlos Marcato hoje conosco. Até já. Muito bem, 22 horas e 33 minutos, voltamos com Opinião Livre ao vivo aqui na OTV, hoje com o Dr. Antônio Carlos Marcato. Eu não dei boa noite para os nossos internautas, então peço desculpas e vou fazer isso agora. Duda Loirãozinha, Sol Garcia, Ana, Patrícia, Daniel também com a gente, enfim, todo o pessoal que está acompanhando e não está interagindo. Mas se você quiser fazer a sua pergunta, vai ali no Linha Direta, embaixo aqui do player, vai no Linha Direta, faça aí a sua pergunta e aqui para o Dr. Antônio Carlos Marcato. Doutor. Estamos recebendo hoje também os alunos aqui da Universidade de Santo Amaro do curso de Rádio e TV, acertei agora, hein? Falando de jornalismo. E o Alexandre tem uma pergunta aqui para fazer para o Dr. Marcato. Doutor, o que o senhor acha sobre as cotas raciais nas universidades? Olha, Alexandre, eu já pensei muito a respeito disso, bastante mesmo. E eu creio que elas criam uma discriminação onde discriminação não havia. Eu posso estar na contramão aí da opinião majoritária, mas no momento que você cria cotas raciais, você está concluindo que existem minorias que precisam ser protegidas. Agora, a proteção a minorias não se faz dessa forma. Tem que ter uma atividade mais afirmativa, no sentido de você melhorar a condição de vida, mas na hora que você cria a cota, você discrimina ao inverso. Essa é, evidentemente, a minha opinião. Eu reconheço que não é uma opinião predominante, minoritária, mas foi pedida a minha opinião e é o que eu estou dando com honestidade. Eu creio que seja uma péssima estratégia. A médio e longo prazo, uma péssima estratégia, porque ela cria, em primeiro lugar, ela cria conflitos internos nas escolas. Mais de uma vez, li depoimentos de pessoas que diziam o seguinte: eu me esforcei e não ingressei, não consegui uma vaga, mas o outro, só por conta do aspecto racial, muito menos preparado do que eu, ele ingressou. Isso vai refletir no futuro, na qualidade do profissional, enfim. Eu não gostaria de me estender além disso, porque, como eu disse, eu não tenho uma opinião formada, mas intimamente eu sou contra. Eu acho que não é por aí que você resolve as distorções econômicas e sociais de um país, criando esse tipo de discriminação inversa. Agora, com relação, não vamos chamar de cotas, seriam cotas, mas é um percentual de vagas destinadas a deficientes físicos, por favor. Com certeza. Com certeza. Quando a questão de deficiente físico, com certeza, porque o problema dele não é intelectual. Ele é tão habilitado e tão capacitado intelectualmente como qualquer outra pessoa que se dedique, que se esforce. O problema dele é de locomoção, o problema dele às vezes é de comunicação. Ele sim tem que ser protegido. Protegido no sentido de equalizá-lo conosco, dando a ele um plus que corresponda àquilo que lhe falta fisicamente. São 5%, né? Das vagas. Exatamente. Então, aí sim. Eu acho até que a quantidade e o percentual de acesso devia ser maior, como é em alguns outros países, né? Aquela velha história que a igualdade se obtém tratando desigualmente aos desiguais. Não? Agora que você dá tratamento desigual aos desiguais, você iguala as pessoas. Eu acho que aí é fundamental, sim. Agora, por questões raciais, não. Daí você desiguala. Porque nós somos todos iguais perante a lei. A questão racial é irrelevante do seu ponto de vista perante a lei, a não ser do seu ponto de vista criminal. Do seu ponto de vista civil, nós todos somos iguais perante a lei, do seu ponto de vista constitucional também. E o racismo é crime. Por isso que eu falei que é uma discriminação às avessas, não é uma adversação. Professor, eu vou falar com toda a liberdade, até por militar na área, por estar diariamente ligado ao mundo jurídico e, por consequência, a gente fala sobre concursos, fala sobre os cursos preparatórios. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida nenhuma e sem nenhuma razão específica para direcionar, pelo fato de o senhor estar presente aqui hoje, que o senhor dirige
se não o melhor, um dos melhores cursos que nós temos em São Paulo, porque não dizer no Brasil. Agora, a proliferação também dos cursos preparatórios é grande. Então, para não falar dos outros cursos, obviamente, falar do seu, qual que é o segredo para o senhor ter um curso com tamanho índice de aprovação e o que diferencia, vamos dizer, o seu curso dos demais desses que eu acabei de dizer que acabaram entrando no contexto da proliferação dos cursos preparatórios? Veja, a brincadeira é que todo ano abrem 14 cursos e fecham 15. Né? Muita gente imagina que essa seja uma área fácil e não é, pelo contrário. Eu diria que o segredo está no corpo docente. É claro que você tem que ter uma estrutura bem azeitada, com funcionários, bons funcionários, isso nós temos, mas você tem que ter um corpo docente qualificado. Não é? Mais qualificado do que aquele corpo docente que o aluno já teve lá na faculdade dele. Você não precisa. Dizem que cursinho é o mal. E eu tenho dito sempre que o cursinho não é o mal, o cursinho é a salvação. O mal é a má escola. Se todas as escolas fossem boas, os cursinhos não existiriam. O cursinho é coisa de brasileiro. Não existe cursinho preparatório, não existe cursinho vestibular nos Estados Unidos. Não existe na Argentina, existe no Brasil. Isso é como jabuticaba. Cursinho e jabuticaba são coisas típicas brasileiras. Agora, qual a razão de ser do cursinho? É a deficiência lá atrás, lá na base. Então, veja, cursinho não é... Um dia desse eu lia um editorial qualquer e um promotor de justiça dizendo o seguinte: esses cursinhos proliferando por aí. Eu diria, o cursinho não é a causa determinante do problema, o cursinho é uma solução. Agora, sob o ponto de vista empresarial, porque no fundo também há o aspecto empresarial, há uma proliferação, sim, e sobrevivem ou aqueles que têm um cacife financeiro por trás, vai à bolsa, por exemplo, levanta no IPO algum dinheiro, ou a qualidade. Nós lá temos sempre primado por investir na qualidade. Eu dou exemplos. Até o ano passado, quem formou os primeiros alunos da Fundação Getúlio Vargas, da Faculdade de Direito da GV de São Paulo, para o exame da ordem, fomos nós. Nós temos lá hoje um convênio com a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Nós temos o curso pós-graduação para o Brasil todo via PUC de São Paulo. Nós temos um convênio com a UCDB, Universidade Católica Dom Bosco, do Mato Grosso do Sul, que também procede nesse sentido. Enfim, como eu disse, eu tenho um corpo docente muito qualificado, e isso eu diria que é a nota característica que acaba acarretando esses índices muito interessantes que nós temos lá de aprovação dos concursos. Eu fiz essa pergunta, eu vou até preservando alguns nomes, é por uma questão ética, mas fala, por exemplo, um concurso para delegado. Já vi várias pessoas dizendo: olha, eu vou fazer o curso do fulano. Quando eu digo do fulano, preservando o nome, obviamente, é porque o coordenador do curso é um delegado de alto escalão da Polícia de São Paulo, por exemplo. Ele pegou alguns colegas e tal, resolveu fazer um curso ali preparatório direcionado para o concurso para delegado. Professor da Academia de Polícia, enfim, o curso específico para delegado. O curso dura 1 ano, 2 tal, acaba quebrando, como o senhor mesmo disse, fechando. E ainda cursos como o seu e outros que eu também vou preservar o nome aqui, continuam tendo os maiores índices de aprovação. O senhor falou no corpo docente. Esse curso que o delegado X resolveu fazer ou encampar aí para preparar candidatos, tinha muito mais como atrativo o nome dele do que propriamente a qualidade do ensino que ia ter. Esses cursos não sofrem nenhuma fiscalização?